Alá é o Deus da Bíblia? Por Dave Hunt. Infelizmente, este é um erro comum, também encontrado nas traduções para o árabe da Bíblia, que é usada em alguns países muçulmanos. A identificação de Alá com Jeová causou grande confusão e dano. Um dos maiores promotores dessa ilusão é a Igreja Católica Romana. O Vaticano imagina que a diferença entre o Deus do cristianismo e o Alá do islamismo pode ser varrida para debaixo do mesmo tapete ecumênico. Por exemplo, os cânones e decretos do Vaticano II declaram que Alá é o Criador, o Deus único e misericordioso, o juiz da humanidade, em outras palavras, o Deus único e verdadeiro da Bíblia. Portanto, isso não poderia estar mais longe da verdade. Alá não é uma palavra árabe genérica para Deus, mas o nome de um Deus particular dentre muitas deidades que foram tradicionalmente reverenciadas na antiguidade por tribos nômades da Arábia. Alá era o principal Deus dentre aproximadamente 360 ídolos na Caaba, em Meca. Alá é uma contração de Al-Ilá, o nome do Deus Lua dos Quitraches nativos, a tribo de Maomé, que por séculos, antes de o islamismo ser inventado, era adorado com sacrifícios de animais e seres humanos. Ibn Ishaq, o biógrafo mais antigo de Maomé, relata que o avô de Maomé estava prestes a sacrificar um de seus filhos, Abd-Alá, que posteriormente se tornaria o pai do profeta Maomé, quando uma feiticeira o persuadiu a sacrificar um camelo em lugar de seu filho. O nome do pai de Maomé, Abd-Alá, é uma contração de Adu-Alá, que significa servo de Alá. É fato histórico que Alá era adorado muito tempo antes do nascimento de Maomé. Quando Maomé rejeitou o politeísmo, adotou a deidade tradicional de sua tribo, o Deus Lua, como a designação para o Deus único do islamismo, supostamente sua nova religião. Os tradutores da Bíblia ao usar Alá para denominar Deus, não só não ajudaram, como também criaram confusão. Alá não é mera designação linguística para Deus, como Deus, em espanhol, ou Dieu, em francês. Alá é o nome de um ídolo pagão da antiguidade que foi adotado como o Deus do islamismo. Se em árabe Alá fosse meramente a palavra genérica para Deus, então esta palavra, quando o Corão é traduzido para outras línguas, seria substituída, sem qualquer hesitação, pela palavra Deus de cada língua. Ao contrário, eles insistem que Alá deve ser usado em todas as línguas. Seria uma blasfêmia chamar o Deus muçulmano de qualquer outro nome. E a punição para a blasfêmia contra Alá é a pena de morte no Paquistão e em outros locais. O Deus de Israel também tem um nome, o tetragrama YHWH, hoje pronunciado Jeová, mas Yahvé na antiguidade. A maioria dos cristãos desconhece o nome de Deus, pois o Antigo Testamento substitui Yahvé por Senhor. Deus disse a Moisés: "Mas pelo meu nome Yahvé, não lhes fui perfeitamente conhecido", Êxodo 6:3, e na sarça ardente, Deus explicou o significado de seu nome: "Eu sou o que sou". Êxodo 3:13 e 14. Jeová não significa apenas aquele que é, mas aquele que tem existência própria, que é em si mesmo e por si mesmo. Alá não é o Deus da Bíblia por uma série de outras razões, pois seu caráter e características são opostos. O Alcorão diz que Alá não é pai e não tem um filho, embora tivesse 3 filhas, Al-Uzza, Al-Lat e Maná, representadas em meio aos ídolos na Caaba, e ele não é um ser trino, mas uma entidade sozinha e impossível de ser conhecida. Alá destrói os pecadores em vez de salvá-los, tem apenas compaixão pelos justos, não lida com as pessoas por meio da graça, pois apenas recompensa as boas ações e não tem nenhuma forma justa e reta para redimir o perdido como o Deus da Bíblia. A ideia de Alá tornar-se um homem para morrer pelos pecados do mundo seria uma heresia para os muçulmanos. Fica muito claro nos ensinamentos sobre Alá, do Alcorão e do Hadith, da tradição islâmica, que ele não é o Deus da Bíblia.